A pobreza é uma escravidão? Canal Coração Quebrantado. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está lá em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Em meio à grande fome que cobria Samaria, Deus colocou uma palavra de libertação financeira na boca de Eliseu. O exército de Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado a cidade. Era plano do rei subjugar Samaria, não destruindo as muralhas, mas cortando todo o suprimento de alimentos e deixando o povo morrer de fome. A fome na cidade havia chegado a uma situação desesperadora. A comida era tão escassa que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e o jumento era considerado um animal impuro e não podia servir de alimento, a não ser como último recurso. E o horror da fome estava levando o povo ao canibalismo. As condições eram tão devastadoras que as mães estavam de fato comendo seus próprios bebês. E o rei de Samaria ficou tão irado com a situação que jurou cortar a cabeça de Eliseu. Para isso, ele enviou um dos seus homens com a missão de prender o profeta. E Eliseu não teve medo. Deus o informara antecipadamente do fato e ele sabia que o rei e o seu mensageiro estavam indo até ele. E Eliseu não temia as circunstâncias e nem a fome. Os seus olhos não estavam fixos na escassez, e sim no Deus Todo-Poderoso. Deus lhe dera uma mensagem profética e a promessa de liberação do povo de Samaria. E Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. E o oficial do rei desafiou Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E Eliseu respondeu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E nessa história identificamos outra grande arma que Satanás usará para manter você na escravidão financeira, que é a incredulidade. Sempre que for entregue uma mensagem profética da parte de Deus, ele será desafiado por aqueles que estão cheios de incredulidade. E nesse exemplo, o oficial não recebeu a promessa pelo fato de ter colocado limitações ao poder de Deus, pensando com a sua mente natural. Ele não acreditava que Deus fosse capaz de cumprir as suas promessas e prover de modo sobrenatural a cevada, a farinha de que eles estavam necessitados. Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu e as derramasse sobre eles. A incredulidade do oficial não abalou Eliseu, não o levou a vacilar e nem a questionar se realmente teria ouvido a voz de Deus. Ele não retrocedeu e nem comprometeu a sua mensagem para torná-la mais aceitável. Ele disse ao oficial: você verá acontecer, mas não fará parte disso. Isto é a incredulidade fará em sua vida. Ela o deixará cego para que você não veja o que Deus quer fazer em suas finanças. A incredulidade o impedirá de receber as promessas de Deus e o deterá, impedindo que você dê um passo de fé para se apropriar delas nas circunstâncias que está enfrentando. A libertação do povo de Samaria veio pela intervenção de Deus, e um dia, sem que eles sequer tivessem erguido as espadas, Deus colocou os inimigos para correr, e houve também uma transferência sobrenatural das riquezas dos sírios para as mãos do seu povo. Durante a noite, Deus fez com que os sírios ouvissem um barulho de uma grande multidão de homens e cavalos, e os sírios pensaram que o rei de Israel havia mandado os hetitas e os egípcios para lutar contra eles. Ficaram tão aterrorizados que correram para salvar a própria vida, deixando para trás cavalo, tenda, suprimento e toda a prata, o ouro que carregavam consigo. Quando os 4 leprosos entraram no acampamento dos sírios e viram que eles haviam fugido, deixando tudo para trás, começaram a comer, a beber, pegaram algo dos despojos para si. Quando se deram conta de que estava fazendo era egoísta, eles voltaram a Samaria e contaram ao rei o que acontecera. Depois que
Este enviou alguns servos para verificar se era verdade o que os leprosos estavam dizendo. O povo saiu correndo da cidade para o acampamento dos sírios e tomou os despojos. A profecia de Eliseu foi cumprida. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. E o oficial, aquele incrédulo lá que já havia desafiado Eliseu, e a profecia, viu o cumprimento da promessa, mas não desfrutou dela. Ele foi designado para ficar na porta da cidade. E o povo faminto, ao passar pelo portão para pegar a comida e os despojos, atropelaram-o e ele foi morto. A incredulidade impediu a entrada na terra prometida de uma geração inteira dos filhos de Israel. A incredulidade o impedirá você de receber as coisas que você precisa de Deus. A incredulidade fará com que você questione a Deus e limite o que Ele pode fazer por você. A incredulidade fará com que você, em tempo de necessidade, endureça o seu coração contra Deus por causa das circunstâncias que você enfrenta. Você deve saber que a vontade de Deus é fazê-lo próspero. Você deve enfrentar os seus problemas financeiros de cabeça erguida. Você deve firmar uma aliança com Deus, posicionando-se diante dele com fé, sem qualquer dúvida. Quando você faz uma aliança com Deus, sabendo que a vontade dele é fazê-lo prosperar, você está alinhado com a palavra. Anda em obediência ao padrão que ele determinou e se apresente diante dele com ousadia e sem duvidar. Deus, então, liberará a provisão sobre a sua vida e o jugo da dívida será quebrado e você entrará em um ciclo de provisão sobrenatural. Amém? Você crê? Deus abençoe. Deixe seu like, inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos.